Salve, 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 meu querido, minha querida! Tudo bem com vocês? Professor Adriano na área, língua portuguesa, 8º ano. Já correu pegar o caderninho, já buscou lá o lápis, a caneta? Vamos lá, anotando, hein? Lembrando, tudo que tem aqui, tudo que vai sendo falado durante a aula, vai ser cobrado depois no exercício. Então você fica esperto, porque se você anotou, se você prestar atenção, fica muito fácil na hora da resolução da atividade proposta. Falando em atividade, falando em resolução, vamos discutir, vamos verificar o que nós vamos trabalhar nessa nossa aula, qual é ou quais são os nossos objetivos. Bora lá fazer a leitura então. Nós vamos inferir e justificar em textos multissemióticos, tirinhas, charges, memes, gifs, o efeito de humor, ironia ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação, etc. Então, a gente vai trabalhar com os recursos argumentativos nesse gênero, em vários gêneros textuais, que vão trabalhar com a linguagem verbal e não verbal. Daí é que vem essa palavra aqui, ó, multissemiótico. O que é multissemiótico? É a mistura de um texto verbal e um texto não verbal. Hoje, nessa aula, especificamente, vamos trabalhar com tirinhas, com as HQs. Vamos falar um pouquinho da origem, o que elas são, quais são as características que aparecem nelas. Belezinha? Vamos lá, então, iniciar. Já que eu estou falando de texto multissemiótico, eu vou falar de tirinha. Será que você vai conhecer algumas coisas que vou estar agora aqui na tela? Vejam lá, então. Quem são e onde vivem? Primeiro ali, ó, conhecido por ter ideias malucas e usar uma panela na cabeça. Segundo, tem os cabelos azuis, é esperto e seu melhor amigo é o sapo. Terceiro, é dentuço e tem um coelho chamado Sansão. E aí? Eu tenho certeza que na hora você já descobriu. Você tem quase certeza. Destes três aqui, tem um aqui no meio que é o meu predileto nos quadrinhos, né? Mas vamos ver quem é quem aqui nessa situação, né? Então nós estamos falando do menino maluquinho, né? Que vocês podem perceber com a panela na cabeça ali o tempo inteiro, tendo ideias muito maluquinhas, né? Então é um menino muito criativo e ele desenvolve as suas ideias e ele vai usando dessa criatividade com a panela ali para fazer o dia a dia. Temos a Mônica, né? A turma da Mônica inteira ali presente, ela dentucinha, baixinha, gorducha, do vestidinho vermelho, né? Que o Cebolinha acaba sempre pegando no pé dela, né? Mas o Cebolinha, no final das contas, se dá mal e ganha uma coelhada. E quem que tem o melhor amigo sapo? Ah, é o nosso Armandinho, né? Que é show de bola as tirinhas dele aqui. Então, com base nesse nosso início aqui, já dá para saber aquilo que eu falei, do que nós vamos trabalhar. Vamos lá, dando sequência então. A Mônica, o Armandinho, o Menino Maluquinho são personagens de HQs, ou história em quadrinhos. As famosas histórias em quadrinhos. As HQs são narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagens e escritas. Elas têm o objetivo de contar uma história ficcional ou não. As histórias em quadrinhos podem ser lidas em revistas, jornais, blogs de notícias, redes sociais, entre outros suportes. Quando a gente fala em HQ, então, nós estamos falando efetivamente de um texto multissemiótico. Então, ali há o texto escrito com o texto não escrito, o verbal e o não verbal, como vocês podem perceber. E ele normalmente, uma tirinha ou HQ, ele é como se fosse uma narrativa. Uma narrativa tem algumas características que vão aparecer dentro das histórias em quadrinhos também. O início, meio e fim, uma relação temporal, uma relação temporal, ela efetivamente sendo desenvolvida. Então tudo isso aparece dentro deste gênero, da organização de uma história em quadrinhos. E tem vários suportes. No mais conhecido, o suporte mais conhecido, literalmente, é o físico, é a história em quadrinhos mesmo. É conhecida aqui no Brasil como gibi. Então, o gibizinho lá que vai ter... Lembrando que, apesar de nós chamarmos de história em quadrinhos, outros gêneros, como o mangá, por exemplo, também
ele entra nessa caracterização aqui, apesar de ter um outro nome, né? A gente fala de mangá. Tem uma outra leitura, tem uma outra abordagem, enquanto no Brasil, né, as histórias em quadrinhos, no Ocidente, de maneira geral, nós lemos da esquerda para a direita, né, da frente para trás. Lá, né, nos mangás, a maioria deles é o contrário, né? Ele vem de trás para frente. Então tem características diferentes, mas ambos são multissemióticos, tem essa mistura da linguagem. No fim do século XIX é que nasceram os quadrinhos, no formato que a gente conhece hoje. Com a invenção do papel jornal, as impressões ficaram muito mais baratas e acessíveis, e os quadrinhos chegaram a muito mais pessoas. A revista Tico Tico, em 1905, é considerada a primeira revista em quadrinhos do Brasil. Veja, não é o primeiro quadrinho do Brasil. O primeiro quadrinho do Brasil ele vai surgir lá no final do século XIX, 1890 e alguma coisa. É a primeira história em quadrinhos. Mas a primeira revista, toda ela organizada, voltada para o quadrinho, foi a Tico Tico, e vai surgir lá no início do século XX, em 1905. Veja aqui então, Tico Tico manda quem pode. Se você dar uma pesquisada aí, utilizar lá as plataformas digitais, né, internet, para você pesquisar, você vai encontrar várias dessas histórias, dessas revistas que foram digitalizadas e estão à disposição de qualquer pessoa para fazer a leitura. É até interessante você buscar essas primeiras revistas, essas primeiras histórias e comparar com o que tem hoje. Comparar com o teu quadrinho predileto. E ver, será que tem diferença? Será que muda alguma coisa na abordagem? Os desenhos são parecidos? Se você colocar um desenho lá do outro, você percebe que tem uma diferença do traço do que era antes do que é hoje? Tudo isso é uma questão que você pode verificar, observar aqui, né? Como nós estamos vendo aqui nessa chamada, na parte aqui, ó. Essa aqui é da primeira, é o cabeçalho da primeira edição, ó, de 1905, número 1. Vamos lá, continuando então. Em 1960, lá no meados do século XX, o Ziraldo, criador do Menino Maluquinho, lançou a revista Turma do Pererê. Nesse mesmo ano, nasceram os primeiros personagens de Maurício de Souza, Cebolinha, Cascão e Mônica, da Turma da Mônica, que passou a ser publicado no jornal Folha de São Paulo e posteriormente ganhou sua própria revista. Hoje tem inúmeras revistas, né, da Turma da Mônica, cada personagem ganhou a sua revista, tem os seus almanaques, enfim. Então é uma grande quantidade. Esses aqui são 2 exemplos só, mas nós temos uma série de exemplos. E assim, você acha que é legal ler história em quadrinhos? Não legal assim divertido, porque divertido pra caramba, eu adoro. Até hoje eu acabo lendo história em quadrinhos. Quando eu vou para a sala de aula, quando eu estou com meus alunos em sala de aula, semanalmente a gente faz uma leitura lá de livros, os livros literários que eu levo para a sala de aula, mas eu também levo eventualmente uma caixinha com os gibis. E olha, o pessoal adora, curte pra caramba. O primeiro passo na leitura, por exemplo, da maioria das pessoas, o caminho que ela vai fazendo, que nós vamos fazendo, é pelo quadrinho. Então, despertar a nossa atenção, seja ele qual for a história, começar a ler o quadrinho, depois vai ler um outro tipo de livro, e assim que te formam os leitores. Então, assim, tem irmãozinho, tem irmãzinha pequenininho, pequenininha, bora lá dar quadrinho para eles lerem ali. É o primeiro passo, o primeiro contato com o mundo da leitura e que é feito. Então nós temos uma grande quantidade e possibilidade para tanto. As HQs, então, elas são narrativas que contam uma história por meio de textos verbais e não verbais. Isso já falei para vocês aqui, já conversou, chama-se textos multissemióticos. Se a história contiver palavras, os quadrinistas podem utilizar os balões, como vocês têm ali ao redor, né? Para demonstrar os diálogos e as situações e a narração. Nós temos uma série de formas de balões diferentes, que podem indicar pensamento, sussurro, grito, fala, muito diferentes, ideias diferentes mesmo. E eles ajudam a você interpretar o que está sendo discutido no texto. Então é importante você verificar o balão. Nem todas as histórias em quadrinhos optam por utilizar balão. Os balõezinhos, muitos, no caso do Armandinho, eles não usam balão, é apenas o traço. Então, o tracinho ligando a palavra, né, as ideias que está sendo escrito lá, com o personagem.
O tracinho é que indica muitas das vezes qual que é o sentido que está sendo trabalhado. Beleza? Tranquilos até aqui? Espero que sim, porque agora vai ser o primeiro momento da nossa atividade. Acompanhem comigo lá. Para você, quais são os elementos que de forma muito direta identificam uma história em quadrinhos? Eu fico aqui enquanto você responde e eu já volto, hein? Vai lá, vai! E aí, meu querido, minha querida, bora lá corrigir? Vamos ver então. Essa é muito fácil, né? Quais são os elementos que rapidamente observando você acha, é uma HQ, né? Bom, tem várias possibilidades de você observar isso. Não tem uma resposta apenas. Aqui tem uma proposição de resposta, né? Provavelmente a gente vai identificar são os balões. Mas como eu disse agora há pouco, nem todas as revistas utilizam, nem todas as HQs utilizam os balões. Mas o balão é muito característico, né? As cores, embora também nem todos os quadrinhos sejam coloridos, mas temos vários elementos que podem bater o olho e verificar. Isso é uma HQ. Essa é uma história em quadrinhos. Já a tirinha, que é uma história em quadrinhos, ela é um pouco diferente de uma revista em geral, de uma HQ em geral. Por quê? Ela tem poucos quadros, são apenas alguns. E ela tem uma certa regularidade, publicada em jornais, sites, revistas, enfim. Tem uma série de suportes para tanto. E ela vai ser estruturada em enunciados curtos, essa história em quadrinhos, essa tirinha vai ser bem curtinha, isso é característica dela. Uma tirinha tem entre 2, 3, no máximo 6 quadros. Partindo disso, ele já sai desse gênero tirinha. E ele vai trazer um comportamento, uma crítica ao comportamento. E normalmente com humor, uma pegada de humor e crítica social, dependendo de quem for o quadrinista ou de quem for estiver fazendo a tirinha ali. Vejam lá, por mim tudo bem, só preciso falar com meus pais, e eu com as minhas mães, até mais! E cada um foi para um lado falar, o Armandinho com os pais e o amiguinho dele, que eu não sei o nome, não está nomeado ali, com as mães. Tirinha, rapidinho a história, início, meio e fim. 3 quadrinhos, perfeito, tranquilo, passou a mensagem para nós. Isso, então, é uma tirinha. Vamos para a atividade 2, baseada, então, numa tirinha? E óbvio que podia ser de quem? Armandinho. Vamos ler a tirinha, então. Mas por que eu chamo ele de lobo mau? Porque ele quer comer os porquinhos, o desalmado. Agora vem fazer o lanche. O pão com presunto está em cima da mesa.
Observando a tirinha como um todo, comente as expressões do Armandinho quadro a quadro e explique do efeito cômico provocado. Você percebeu que mudou a carinha do Armandinho? Vai lá, fica aí, a gente já volta, hein? E aí, meu querido e minha querida, vamos fazer a correção? Bora lá, então. Vamos verificar, né? Porque, veja, a mãe chega e fala do lobo mau, porque aquele lobo mau que ele come o porquinho. E qual que é o sanduíche do que ele é? De presunto, né? E presunto é feito do quê? Do que você acha que presunto é feito? É, de porquinho também, de porco, né? Então é essa que é a ideia que mudou completamente o rosto. Mas vamos ver ali uma proposta de resposta. Acompanhe na tela. Armandinho parece estar concentrado no assunto do lobo mau. A expressão nos dois primeiros quadros demonstram isso. No último quadrinho, essa expressão se altera, demonstrando que ele fica intrigado pela incoerência da mãe. O humor está justamente da mãe dizer que o lobo é desalmado por comer porco, mas ao mesmo tempo chama Armandinho para comer presunto, que é feito de porco. Essa é aí tá a graça. O humor em um quadrinho, o humor em uma tirinha, vem na quebra da expectativa. Vem uma expectativa falando do lobo mau, dos porquinhos, do comer, é um absurdo isso. Desde o último quadrinho para criar graça, quebra a expectativa e vem, então vem aqui com um presunto, né? Veja só, perceba esses elementos que organizam, né, a estrutura do HQ, da graça da HQ. A estrutura da HQ. Temos balões, né, de diferentes tipos e formas que mostram os diálogos dos personagens, suas ideias e pensamentos. Nós temos também os elementos básicos da narrativa, como eu já falei. Temos personagens, enredo, tempo, desfecho, aparece a voz do narrador, nem sempre, e a sequência de imagem, que mostram uma cena que pode ou não apresentar humor. Nem toda a HQ apresenta humor. Ela pode ou não, depende do objetivo. Ela pode ser só uma crítica. Então, os três passos que normalmente aparecem dentro de uma estrutura são esses aqui. Pode aparecer outro porque é diferente? Eventualmente pode. Ou faltar um, no caso dos balões, pode, tinha assim balão ali, né? Se vocês observarem, eu vou voltar um pouquinho aqui, veja que não há nenhum balão aqui na tirinha do Armandinho, ele não utiliza balão, né? O Alexandre Beck, que é o quadrinista aqui, que é quem faz efetivamente esse desenha o Armandinho. Vamos ver aqui, observe. Às vezes, os preconceitos e o ódio aparecem disfarçados de humor. Então, não é só uma piada. Olha só, aqui, a história aqui não está focada no humor.
essa tirinha, ela está focada na reflexão. Então nós temos aqui dois amigos, né? O Armandinho, né? O cabelinho azul, que é a característica dele ali, e o outro amigo ali, né? Que nós temos então um branco, o Armandinho branco, e o outro negro. Enquanto o amiguinho ele vem conversar com o Armandinho e fala, nem sempre, a piada nem sempre tem graça. Quando é uma piada preconceituosa, racista, não tem graça, não é piada. É isso que ele está falando. E não há, então, a quebra da expectativa, não há a produção do humor. Como nós vimos, nem sempre aparece o humor dentro da tirinha. Então, Armandinho foi criado em 2009 por Alexandre Beck, cartunista brasileiro, nascido no estado de Santa Catarina. O menino de cabelos azuis tem um sapo como animal de estimação. Armandinho vive com o pai e a mãe, frequenta a escola e tem amigos, como toda criança. Ele interpreta as coisas exatamente como elas são, ditas, ou seja, literalmente. Esse, nesse caso, é o efeito responsável pelo humor. Veja a tirinha aqui. Ele está exercitando empatia pela leitura. Que ótimo! Qual livro está lendo agora? Os Três Porquinhos. Tadinho do lobo mau. Veja aí a sequência, né? É a sequência de essa, daí veio a outra, né? Então, está discutindo ali. Esse é o Armandinho que nós já conhecemos aqui. Vamos para a atividade 3, então? Veja lá. O que há de diferente nas tirinhas do Armandinho quando se trata das estruturas da HQ em geral? Eu já falei com vocês isso. Fiquem espertos, retomem a minha fala, que vai ser fácil para vocês responderem. Eu fico aqui, vocês aí, a gente já volta, hein? Vai lá, vai! E aí, meu caro e minha cara, já responderam? Vamos ver lá então? Fácil, que já falei aqui várias vezes durante essa aula. Então, na tirinha do Armandinho, as falas, os pensamentos não são representadas dentro dos tradicionais balãozinhos. Como eu disse, olha, não tem nenhum balãozinho aqui. Simplesmente o que liga é a pessoa, né? A fala é um traço, isso que vai mudar de acordo com a tirinha ali. Beleza? Tranquilos? Gostaram? Eu adoro história em quadrinhos, adoro falar de tirinha. Vamos retomar então o que nós vimos hoje nessa aula? Acompanhem comigo lá então. Nessa aula estudamos as histórias em quadrinhos, mais especificamente a tirinha. Vimos brevemente sobre a origem das HQ e analisamos 2 histórias em quadrinhos. Eu fico por aqui, vocês ficam por aí e até mais, hein? Tchau, tchau!